Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Cristina Grêmio de Curitiba e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta quarta-feira. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil embarca no discurso dos 33 milhões de famintos e lança a campanha da fraternidade. Marina Silva e Tarcísio de Freitas sobrevoam região atingida pela chuva no litoral norte paulista e avaliam estragos ambientais. Ana Moser volta a dar entrevista em um mês ao falar sobre a tragédia em São Sebastião. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, esteve hoje em São Sebastião, no litoral norte paulista. Ela sobrevoou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, as áreas atingidas pela chuva. Tarcísio disse que o voo foi importante para avaliar o estrago ao meio ambiente na região. Falou ainda que juntos darão uma resposta sobre a recuperação da vegetação e da infraestrutura afetadas pelos deslizamentos. 48 pessoas morreram até agora na tragédia. 38 continuam desaparecidas. As buscas envolvem cerca de 600 agentes das Forças de Segurança e Forças Armadas, além de voluntários. 2.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Para começar a nossa rodada de comentários e análises aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, Cristina Grêmio, seja muito bem-vinda. Esse sobrevoo aí do governador Tarcísio de Freitas com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é importante aí para avaliar tanto a extensão dos estragos e também para definir estratégias de prevenção de novas tragédias aí na região, né? Muito boa noite, Cris. Sim, Paula, boa noite para você, Ana Paula, Augusto e para nossa audiência. A gente vê com imagens que já vão sendo compartilhadas aí por pessoas que estão na região, por moradores da região, e também o que já apareceu na televisão, que os estragos ao meio ambiente são imensos, aqueles deslizamentos de terra que trazem a floresta inteira morro abaixo e vai levando estrada, leva casas e infelizmente leva vidas também. Não é novo, né, na história do litoral brasileiro, a gente tem isso todo ano, tem falado sobre isso aqui nos últimos dias, mas todo ano, quando surgem essas notícias, a gente infelizmente tem que repetir, e não sei por que Ministério do Meio Ambiente, de governos anteriores, sejam eles quais forem, até hoje, junto com secretarias estaduais e municipais, não chegaram a uma solução. Mas que bom que, mais uma vez, parece que há interesse de governo federal, de governo estadual e também autoridades municipais de olhar para a questão da ocupação de morros, além de toda a questão mais emergencial, que é arrumar moradia para essas pessoas que estão desalojadas, atender as famílias que perderam entes queridos, né, da melhor forma possível, ali tentar minimizar esse transtorno que eles estão vivendo, e recuperar estradas também, porque sem estradas não chega alimento, não chega água. A gente tem notícias aí já pelas redes sociais absurdas de um superfaturamento aí dos preços de água potável, enfim, é tudo que a gente não espera nessa hora, é que alguém tente lucrar em cima da tragédia, nem lucrar politicamente e muito menos financeiramente, mas está ocorrendo. Então precisa de estradas para chegar mais suprimentos, para facilitar o acesso até de outros bens para essas famílias, a chegada de tudo que a Defesa Civil recolhe com os voluntários, com as doações. Vamos ver o que Marina Silva, como ministra do Meio Ambiente, consegue ajudar aí nesse caso específico desta vez. A Cris comentou aí da importância das vias de acesso, a gente vai atualizar em relação às estradas, ainda há bloqueios em vários pontos da Rio Santos. Já Mogi Bertioga segue interditada e só deve ser liberada parcialmente em 2 meses. As obras começaram. Ana Paula Henkel, muito boa noite.
Boa noite, Paula. Boa noite, Cris. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, sobrevoar, é claro que qualquer ajuda do governo federal é importante nesse momento. Nós estamos falando, infelizmente, como a Cris disse, né, de mais uma tragédia anunciada. Todo ano é a mesma coisa, seja nessa região, seja na região serrana do Rio de Janeiro, né? Todo ano é a mesma coisa e não é que isso vem acontecendo nos últimos 4, 5 anos, nas últimas décadas. É claro que toda ajuda é bem-vinda e a não politização da tragédia é mais bem-vinda ainda. Nós estamos falando de vidas perdidas, casas, né? Bens que as pessoas adquiriram durante toda uma vida. E nós vimos que o discurso do Lula não é um discurso de quem não quer politizar essa tragédia. Já o governador Tarcísio de Freitas, como uma parte sempre muito técnica do governo do presidente Bolsonaro, mostrou qual o problema, qual a solução, o que nós vamos fazer. A minha dúvida nesse encontro do governador Tarcísio com a ministra Marina da Silva é exatamente porque nós sabemos a agenda Marina pertence, qual agenda ambientalista ela quer empurrar. Ela quer empurrar exatamente a agenda do ecoterrorismo, não da preservação do meio ambiente ou da preservação do planeta Terra como um todo de maneira responsável e que numa discussão que faz parte, sim, do debate público, mas um debate responsável, sem essa agenda globalista, sem essa agenda da nova ordem mundial, da agenda de 2030, que quer empurrar goela abaixo de todo mundo, que nós estamos sob uma ameaça existencial no mundo e que é preciso a interferência da elite, dos ungidos, de Davos. Eles sabem o que é melhor para a gente. Eles sabem, durante a pandemia, durante tragédias como essa, eles sempre sabem as respostas de tudo. E Marina Silva nada mais é do que um peão dessa agenda nefasta, que quer tirar do debate público a liberdade da população de questionar e cobrar de maneira justa os culpados e responsáveis por tragédias como essa. Muito boa noite, Augusto Nunes. Seja bem-vindo de volta aqui ao estúdio do programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, minha chefe Paula. Boa noite, minha querida parceira Ana, querida Cris. Boa noite, boa noite. Daqui a pouco eu cumprimento o nosso convidado. Esse é um craque, ele vai saber explicar o que aconteceu. Eu falo como leigo que tem algum juízo. É impossível você dizer que a chuva surpreendeu. Claro que desta vez caiu uma quantidade de água gigantesca, né? Incomum, mas eles repetem que a chuva foi muito forte desde o primeiro deslizamento, ou na Serra Fluminense, ou aqui em São Paulo, ou em qualquer outro lugar. Sempre choveu demais. Eu quero saber o seguinte: quando vai haver a remoção das residências fixadas em lugares proibidos, porque coloca em risco a vida, tá? Quando eles vão impedir que caiam barreiras com tanta facilidade? Vive caindo barreira, não precisa chuva ser muito forte para você interditar essas estradas que levam ao litoral paulista. E como eu disse ontem, eu temo que a tragédia anunciada agora envolva a Via Anchieta, porque a Serra do Mar ali tem mais gente do que árvore em vários trechos, e são todas, chamemos assim, né, residências. São casas toscas ali, sem nenhum planejamento, lá é tudo ilegal, e ninguém pode dizer que não corre o risco de desabar. Né? Então, nós vamos esperar eu prefiro esperar a entrevista para ter mais informações.
Perfeito. Só para antecipar aqui para quem está nos acompanhando, Augusto, a gente vai conversar com Delso Amador, ele que é engenheiro e secretário de Transporte e Vias Públicas de São Bernardo do Campo. Então ele vai explicar para a gente um pouco como é que funcionam essas obras, tanto de prevenção que pode fazer para frente para evitar esse tipo de tragédia. E o Delso tem uma longa experiência em cargos que permitiram ele conhecer direitinho essas estradas todas aí de São Paulo. Logo mais ele está aqui com a gente. A gente segue no assunto porque as famílias que moram em áreas de risco, na região atingida pela chuva no litoral norte, devem ser removidas para abrigos. A Justiça de Caraguatatuba atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. No documento, o juiz afirma que a medida tem caráter preventivo e provisório e deve ser usada como última ferramenta às pessoas que se recusarem a deixar as áreas sob o risco de deslizamentos ou desastres. Em entrevista coletiva, o governador Tarcísio de Freitas disse que a remoção compulsória será usada em último caso. A gente vai tentar convencer, vamos usar todos os argumentos, vamos tentar acolher, vamos tentar mostrar que eles vão ser abrigados, vamos mostrar que a gente vai proteger o patrimônio, que a gente vai garantir a segurança. Em último caso, a gente vai fazer a remoção compulsória. Tarcísio disse ainda que o policiamento foi reforçado para ajudar no trabalho de convencimento dos moradores e evitar saques nas casas. E aí, Cris, a gente tem acompanhado muito o trabalho próximo do governador Tarcísio de Freitas, que inclusive transferiu o gabinete ali para São Sebastião para acompanhar de perto a situação. É duro, né? A gente agora entra numa etapa, a gente que eu digo é os governantes e quem está acompanhando o noticiário mais de perto. A gente entra numa etapa que é bastante cruel também, que é convencer essas pessoas que já estão feridas, muitas delas em luto, tendo que abandonar o pouco que sobrou. Algumas casas seguem inteiras nesses locais, outras perderam um pedaço e já estão interditadas, mas obviamente que tudo que as pessoas construíram ao longo da vida, tudo que elas acumularam em bens móveis, em bens imóveis, né, que eu digo, ou até móveis, né, em caso de carros que sobreviveram à enxurrada, elas não querem se desfazer daquilo, e se elas tiverem que sair, o medo é realmente de saques, de roubos, e a gente sabe que infelizmente acontece, assim como acontece de comerciante safado querer se beneficiar financeiramente em cima de gente que está sofrendo e vendendo galão de água por R$100, assim como acontece isso, também acontecem os saques, às vezes até por vizinhos da região ali, tentando se locupletar em cima de gente que já está vivendo na desgraça. Mas o governador tem que ser hábil, né? Tem que colocar toda uma equipe de psicólogos, de assistentes sociais ali para ir desde já aconselhando essas pessoas que a vida não tem preço, porque, claro, podem ocorrer novos deslizamentos, a gente continua em época de chuvas, a previsão do tempo continua falando em chuvas, tanto para essa quanto para outras regiões de risco, não dá para ficar num lugar em que o solo está instável. E o governador tem que garantir, por sua vez, também a segurança da região. É duro, porque a polícia tem bastante outras incumbências a fazer e acaba tendo que proteger patrimônio porque a própria população não preza por cuidar do patrimônio de gente que está nesse grau de sofrimento que é o desalojar ou perder parentes em tragédias como essa. Ana, a situação segue muito delicada, né, no litoral norte, né? Algumas famílias, então, precisam ser retiradas ainda das áreas de risco, e o governador, então, Tarcísio de Freitas, disse que vai usar, em último caso, a retirada compulsória, a remoção compulsória dessas famílias que resistem a deixar suas casas. São vários lados muito tristes dessa tragédia, né, Paula? Eu me lembro, recentemente, se eu não me engano, acho que há uns 5 anos, que foi uma das piores tragédias da região serrana, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas morreram, milhares de pessoas perderam absolutamente tudo, né? Algumas vítimas não foram encontradas, infelizmente, até hoje, vítimas fatais, né, infelizmente, e dentro desse contexto dessa tragédia, as pessoas, né, trazem muito o seu lado humano em doações, em ajuda financeira, em ajuda material, como alimentos não perecíveis, água, colchões, roupa. E eu me lembro, Paula, que nessa situação foi tanta gente doando tanta coisa que começou a ter saques. Inacreditável isso, né? Saques, desvios de doações, desvio de dinheiro, desvio de recursos financeiros, materiais.
Então é muito triste que, mesmo nessa situação de tragédia, nós ainda temos que pedir para as pessoas tomarem cuidado, para as pessoas vigiarem o que está acontecendo, as doações, para onde as coisas estão indo, para onde o dinheiro está indo, até desvio de recursos governamentais, seja da prefeitura, né, do governo municipal, do governo estadual ou até do governo federal. Uma tristeza que, mesmo diante dessa tragédia, as pessoas têm que tomar um cuidado, como a Cris disse, né? Águas vendidas aí, alimentos sendo vendidos a preços exorbitantes diante de uma tragédia humana como essa. Agora, o ministro Tarcísio, esse é outro ponto também. Eu estava conversando com o nosso querido Edilson Salgueiro, da revista Oeste, que está preparando uma matéria especial sobre essa tragédia para a edição dessa semana, e eu contando para ele que aqui nos Estados Unidos, essa questão da defesa civil, como as coisas se iniciam diante da tragédia, logo 48 horas, 72 horas após a tragédia, e aqui é muito diferente porque cada estado tem muita autonomia, os estados têm uma independência, uma autonomia, suas próprias legislações, então as coisas elas têm uma tendência de correr com uma certa rapidez que no Brasil a gente não tem. Eu sei que é uma tragédia o que a gente está vivendo, claro, mas a gente não pode deixar também de até tocar no ponto do próprio voto dessas pessoas, nesses governantes que estão conduzindo essas regiões há muito tempo. Em Petrópolis, por exemplo, são as mesmas pessoas há muito tempo. E o que vem sendo feito de diferente nos últimos 10, 15 anos em relação a essas tragédias que podem ser evitadas? Absolutamente nada ou muito pouco. Então, mesmo dentro dessa tragédia humana, nós precisamos tocar em pontos políticos importantes para que elas possam começar a ser evitadas no futuro. E aí, Augusto? Muito simples, entrega para quem sabe. O governador Tarcísio, ele fala com a segurança de quem, se não sabe, né, se já não sabia, vem se aconselhando com quem sabe. Isso não é assunto para o Supremo Tribunal Federal, nem para a Justiça, eles sabem o que fazer. Eles sabem fazer, tem técnicos para isso. Se você entregar para políticos, acaba na mão do Márcio França e ele vai pensar na candidatura dele. Então ele quer saber o que é que pode seduzir mais eleitores na região da Baixada Santista. Então não é para gente assim. É para técnicos que entendem do problema e sabem o que fazer. Se a pessoa vai ficar num lugar, né, onde pode acontecer mais um desdobramento aí dessa tragédia e pode perder a vida, tem que tirar. Tem que tirar. Se o barraco, tira o barraco. Ele não vai se sustentar, você tem que tirar. Então, não precisa o Lula trazer 9 ministros, fazer esse carnaval todo, e deixa que o governador sabe o que faz e ele sabe pedir ajuda. Atendam e procurem ser mais parecidos com os japoneses, né? Que recuperam essas coisas, essas obras danificadas, as estradas, rodovias, ferrovias danificadas em pouco tempo. Aqui demoram séculos a recuperação. Agora 18 horas, 3 minutos. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu joinha e também participar do nosso chat. Agora é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com Delson Amador, ele que é engenheiro e secretário de Transporte e Vias Públicas de São Bernardo do Campo. Muito boa tarde, Delson. O senhor me ouve bem? Ouço sim, Paula, ouço bem. Delson, eu quero começar perguntando para o senhor em relação às estradas aí que ligam a capital paulista ao litoral norte. A Mogi Bertioga, por exemplo, a previsão é de 2 meses de trabalho para desobstrução parcial e até 6 meses para liberação completa da via.
Minha pergunta é, esse prazo é um prazo razoável? Algo poderia ter sido feito aí para evitar esses danos na pista? E quais devem ser as estratégias para evitar futuros desastres nas vias aí que ligam a capital paulista ao litoral norte? Primeiro, boa noite. Primeiro, boa noite a você, boa noite, Augusto, boa noite aos demais. Eu acho que esse é um prazo bastante razoável. Só para lembrar, há cerca de 12 anos atrás, nós também tivemos uma interrupção completa da Mogi Bertioga, e o prazo para poder restabelecer, tivemos que mudar inclusive o percurso da estrada, foi de fato de cerca de 6 meses. São intervenções que demandam muito tempo pelo tamanho do dano causado à via, né? E essa é uma característica, se você me permite, da Serra do Mar, e que se estende até o litoral fluminense, que também tem ocorrências relativamente recentes e até mais trágicas. A natureza, a característica desses maciços próximos ao oceano são de grande quantidade de argila e com cobertura vegetal bastante considerável. E esse tipo de formação ele é muito suscetível a precipitações, em geral. Algumas menores, outras maiores, mas em qualquer caso você tem deslizamentos que ocorrem, porque a argila ela praticamente se liquefaz, e aí você tem aqueles fenômenos que são constatados hoje através das imagens da imprensa em geral. Ou seja, é bastante previsível que isso ocorra, como já ocorreu, como ocorreu agora e como possivelmente vai ocorrer novamente no futuro. Perfeito. Augusto, quer perguntar? Delson, me diz o seguinte, que se as barreiras caem com tanta facilidade em certas rodovias e não caem em outras, se eu não estou enganado, se eu tiver, você me corrija, por favor. Na Imigrantes, por exemplo, não tem tanta queda de barreira. Não é um sinal de que essas estradas foram mal planejadas ou percorreram um traçado que geraria isso inevitavelmente? Como é que é? Não houve algum erro? Augusto, vamos lembrar um pouquinho a história, certo? A rodovia Anchieta, só para citar um exemplo, é uma rodovia que foi construída há 80 anos atrás, provavelmente um pouco mais. Naquela época, a tecnologia que se dispunha se você me permite um exemplo que é muito dado e que é bastante realista, né? Era de fazer o traçado da estrada aproveitando um caminho que um burro que se solta, ele vai percorrer. E a estrada, portanto, ela segue praticamente a conformação da própria serra. Né? A rodovia Imigrantes, que é uma rodovia mais nova, bem mais recente, ela já foi construída segundo uma tecnologia já disponível em época mais recente. Ela é constituída basicamente de túneis e viadutos. Você praticamente não tem trechos que acompanham a Serra do Mar. Naturalmente, por ser fundamentalmente túneis e viadutos, você tem escorregamentos, tem deslizamentos, mas eles não atingem a Imigrantes. E isso se deve fundamentalmente à época em que elas foram construídas, essas estradas. A Mogi Bertioga tem um trecho dela em viadutos que também não sofrem impacto e deslizamentos, mas tem um trecho mais antigo que acompanha praticamente o perfil da própria serra e, como consequência, ela sofre deslizamentos, sim. E a estrada que faz Guarujá até a divisa com o Rio de Janeiro é a mesma situação. É uma estrada antiga, de traçado antigo, que fica espremida entre a serra e o mar, e onde você pode usar de soluções de engenharia hoje disponíveis que evitariam a interrupção delas. Só que são obras muito caras, né? Tem que ser previstas e são caras, porque você vai ter que usar novas técnicas para tornar
a estrada livre do risco de deslizamentos. É possível? Tecnicamente é possível. Em termos de engenharia, é possível? Sem dúvida é possível. É uma questão só de investimento. Você precisa ter investimentos para fazer. Isso eu estou me referindo específica e exclusivamente a preservar as estradas, porque elas são os caminhos por onde chega o socorro, por onde chegam os recursos e por onde saem as pessoas que estejam impactadas por esses eventos. E o Brasil teria disponibilidade para ter essa tecnologia nessa, por exemplo, a reconstrução da Mogi Bertioga, para usar essas técnicas para evitar futuros desastres? Sim, a tecnologia existe hoje, é possível. A Imigrantes, acho que é o melhor exemplo, é uma rodovia, a descida e a subida da serra são exemplos mais recentes, e é uma estrada que também desce para o litoral e ela não sofre esse tipo de impacto. Então, as soluções, sem dúvida, são possíveis. Porém, só lembrando, elas requerem investimentos pesados, mas seriam formas de você preservar, pelo menos, o acesso a esses locais que precisam ser acessados e com urgência quando você tem uma ocorrência, e preservar a possibilidade das pessoas se deslocarem, retornarem para suas cidades, quando necessário. A tecnologia existe sim. O que tem sido feito são recuperações dos pontos que foram diretamente atingidos, mas basicamente mantendo o perfil e a tecnologia que foi adotada na construção original. Perfeito, nós estamos conversando com Delson Amador, ele que é engenheiro e secretário de Transportes de São Bernardo do Campo. Quem pergunta agora é Ana Paula Henke. Boa noite, senhor Delson, obrigada pela entrevista. E como o senhor mencionou, eu frequento há muitos anos a região serrana do Rio de Janeiro, estou sempre ali pela BR-040, né, exatamente no trecho Washington-Luiz, que liga Rio de Janeiro a Petrópolis, e durante muitos anos não é raridade você ver exatamente esses deslizamentos, não apenas de terra, mas também de pedras, né, pedras grandes. E por frequentar a região ali durante muito tempo, senhor Delson, fiz muitos amigos ali, alguns amigos engenheiros, como o senhor também, que falam dessas tecnologias que são bem mais caras para preservar, né, toda a encosta ali da região, evitando, né, qualquer deslizamento, mas não é isso que a gente vê acontecer. A gente vê políticos que querem entregar obras correndo, mostrar algum serviço, colocando em risco a vida da própria população. Eu queria perguntar ao senhor, nesse caso, se existem engenheiros, pessoas especializadas que entendem de obras e que estão vendo que a tecnologia correta não está sendo usada, como moradores podem tentar embargar uma obra ou mostrar, olha, essa obra não está sendo legal, não está sendo conduzida da maneira correta? Existe um caminho para que moradores possam colocar alguma bandeira vermelha, alguma bandeira amarela e chamar a atenção dos políticos de que aquela obra não está sendo encaminhada da maneira correta? Deixa eu fazer um comentário e depois eu vou tentar responder a sua pergunta. Atualmente, a única coisa que é possível ser feita é impedir as ocupações nesses locais. Não há uma solução, nem de curto nem de médio prazo, senão o da remoção das pessoas, das famílias que ocupam esses lugares de alto risco, de forma a preservar, inclusive, a sua própria vida. Então, acho que numa medida imediata, eu acho que o que se tem é que, de fato, impedir a ocupação desses locais. Não há muito que se possa fazer. Você citou a serra para Petrópolis, o sul fluminense também passou por um problema grave há não muito tempo. E essas ocorrências, elas tendem a se repetir, principalmente em períodos de chuva mais intensa. O que eu creio
é que, do ponto de vista de buscar uma solução mais permanente, eu creio que o caminho natural seria o de se procurar percorrer o próprio processo de decisão das administrações públicas. Né? Para isso é que a gente tem câmaras municipais, assembleias estaduais, Câmara Federal, e que normalmente são consultadas ou a elas são submetidas para planos de investimento, priorização de investimentos e coisas parecidas. Eu acho que este é um caminho. Esse é um comentário, um palpite exclusivamente meu. Eu acho que seria a forma mais, eu não diria rápida, mas a que tem mais chance de prosperar. Lembrando sempre, são investimentos vultuosos. Nestas regiões não há nenhuma solução mágica para resolver o problema. O que eu acho é que, em primeiro lugar, indicar em caráter mais urgente, é, de fato, impedir a ocupação desses locais de risco. Foi citado logo no início do programa, a iniciativa do governo do Estado de remoção de pessoas desses locais de risco. Eu acho que essa atitude é a atitude correta nesse momento. O mais importante é a preservação da vida. E aí, sim, minimizados os riscos à integridade das pessoas, o passo seguinte seria, pelos canais que a população dispõe, pelos canais que a própria imprensa dispõe, tentar fazer com que o Poder Legislativo, o próprio Poder Judiciário, não sei aqui até que ponto, que haja priorização de investimentos destinados a, pelo menos, assegurar que a comunicação com esses locais permaneça, para que as pessoas possam, inclusive, se retirar dos locais nessas situações de risco. Só para lembrar, há cerca de 50 anos atrás, muitos de vocês, felizmente, não acompanharam isso, a ligação de São Paulo com o litoral norte ficou completamente interrompida. E por muitas semanas, o litoral norte só conseguia ser abastecido por mar. E foi necessário simplesmente reconstruir praticamente toda a rodovia dos Tamoios na época. Ou seja, foi um caso também grave, muito grave pelo tempo que levou, e, portanto, demonstra que essa não é uma situação nova, ela se repete ciclicamente. Então, só sintetizando, eu acho que no primeiro momento é remoção das famílias que estão em áreas de alto risco. Segundo, tentar levar ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, que pode também contribuir, no sentido de se buscar soluções que preservem, pelo menos, a ligação com essas áreas e você poder, com isso, atender rapidamente numa emergência. Nós estamos conversando com o engenheiro Delson Amador, ele que é secretário de Transportes de São Bernardo do Campo. Quem pergunta agora é a Cristina Grêmio. Boa noite, eu tenho curiosidade em relação aos custos mesmo. O senhor fala aí em custos vultosos, a gente sabe que, obviamente, abrir estradas e reconstruir estradas é muito caro, ainda mais quando precisa fazer essas obras de contenção de encostas que já vinham deslizando, mas tem também, pensando nessa solução de médio e longo prazo, que seria a remoção das famílias daí, tem também todos os custos com construção de moradia em outros locais seguros, longe das encostas. O senhor acha que 2 milhões que o governo federal liberou aí para essa região, diante das imagens que a gente viu, seriam suficientes para o quê de imediato? Que a gente sabe que para tudo não é possível apenas 2 milhões, né, de investimento. Eu acredito que esses primeiros volumes de recursos que estão sendo citados, eles se destinam a atendimento emergencial dessas famílias. Imagino que sejam destinados a assegurar a alimentação, a assegurar o atendimento de saúde no que for necessário, assegurar um abrigo, mesmo que seja em caráter precário e temporário, em unidades de educação,
ginásios que porventura estão disponíveis nas cidades, e esses recursos, creio, que têm esta finalidade, ou seja, dar o atendimento emergencial que essas famílias necessitam. Ele não tem, esses recursos não conseguem atender nem minimamente a necessidade de você tentar recuperar, mesmo que parcialmente, os estragos feitos por esses deslizamentos. Lembrando que nós sequer estamos no fim do período de chuvas, tem mais chuvas intensas previstas em curto prazo. Portanto, a situação tende a se agravar. O mais importante agora é impedir, evitar o risco de que a gente tenha mais casos fatais. Então, a remoção das pessoas acho que é o essencial, e creio que os recursos que estão sendo disponibilizados se destinam ao atendimento de necessidades básicas dessa população. Antes de passar para o Augusto, só uma informação para a gente atualizar. O governo federal oficializou hoje a transferência de 7 milhões para São Sebastião. O repasse está numa portaria publicada numa edição extra do Diário Oficial. Uns 3 camarotes do Carnaval da Bahia. Um pouquinho mais do que recebeu a Cláudia Raia. Delson, eu conheci há pouco tempo a nova Tamoios, né, a parte já remodelada, e eu fiquei bem impressionado. A rodovia melhorou bastante. Mas eu te pergunto, ela está sendo construída, porque ainda faltam algumas etapas, ela está sendo construída usando essas técnicas modernas a que você se referiu, como as que foram usadas em Imigrantes, ou não? Augusto, estão sim. E eu vou um pouco mais longe. Elas estão sendo utilizadas, essas novas técnicas, até por imposição de limitações ambientais. A serra, por exemplo, trecho de serra, que a gente chama, ele está sendo todo ele feito em viadutos e túneis. Tanto que sequer veículos e materiais puderam acessar os novos trechos por via terrestre. Tiveram que ser transportados por via aérea, né? Porque não era permitido impacto nenhum na vegetação da Serra do Mar, né? Uma área protegida. Em consequência, esses trechos foram feitos desta forma. Pelo que sei, não estão ainda executados, estavam sendo retomados. Os trechos na Baixada do Litoral Norte, tanto em direção a Caraguatatuba como em direção a São Sebastião, seriam feitos em túneis, em boa parte, também preservando, primeiro, a natureza do local e também, com isso, dando segurança maior para que não haja interrupção na ligação em ocorrências dessa natureza. Ou seja, lembrando que isso não é a estrada toda. Nós estamos referindo somente ao trecho de serra e ao trecho da Baixada, lá no Litoral Norte. O que está sendo feito, e aí você concilia uma solução técnica mais adequada para essa região, com imposições de ordem ambiental, o que está sendo feito tende a sofrer muito menos interrupções em ocorrências dessa natureza. Lembrando que isso não é o trecho inteiro. Há ainda risco em alguns trechos feitos, vamos dizer, por soluções convencionais, que podem também sofrer alguma interrupção, dependendo da gravidade do que possa vir a ocorrer. Mas na maior parte do trecho, as soluções que foram implantadas, elas contribuem para um menor risco de interrupção. O senhor falou que há mais previsão de chuva aí para os próximos dias. O senhor entende que houve alguma falha do poder público local no sentido de alertar a população com antecedência desse desastre, por exemplo, com o uso de sirenes? Eu não conheço em detalhes quais são os sistemas de segurança prévios nos municípios
de São Sebastião, particularmente, mas também do Guarujá, de Ubatuba e de Caraguatatuba. Eu não conheço em detalhes. E Ilhabela também. Eu não saberia, portanto, responder nesse momento se houve falha ou não. Eu não ouvi nem li nenhuma informação a respeito de algum tipo de divulgação com antecedência das previsões que os sistemas de informação climática estavam dando. Portanto, eu não me arriscaria a fazer um comentário, porque, de fato, não tive nenhuma informação a respeito. Creio que talvez vocês possam, buscando as administrações locais, ter uma informação um pouco mais precisa a respeito de qualquer tipo de informação com antecedência. Sem dúvida, e é só um comentário, naturalmente, isso é muito importante que sempre se faça. Eu não saberia dizer, neste caso, o que ocorreu. Perfeito. Agora, 18h25, nós conversamos com o engenheiro Delson Amador, ele que é secretário de Transportes de São Bernardo do Campo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Muito obrigado, Paula, e a todos vocês. Estou sempre à disposição quando vocês entenderem conveniente e necessário. Obrigada. E a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. A ministra do Esporte, estávamos falando de transporte, a ministra do Esporte, Ana Moser, voltou a usar o de um mês ao comentar a tragédia no litoral norte paulista. Ana falou e ninguém entendeu nada. Ela deu uma entrevista à Globo News. Vamos acompanhar. Uma situação muito complicada, né? E realmente muitas das situações a gente ainda não tem nem muita ideia, né, do que está acontecendo, do que aconteceu e que, enfim, que as histórias vão aparecendo aí e as emergências vão aparecendo, né? Mas é um momento de, assim, numa região lindíssima, né? Um momento de uma comoção assim geral e que acho que afeta a vida de todo mundo e que acho que também é uma oportunidade de rever uma série de coisas e enfim, né, tentar construir um futuro melhor aí. No momento é a emergência e ao mesmo tempo, como disse hoje o presidente Lula, né, preparar o futuro, né, rapidamente preparar o futuro aí para construir uma realidade nova, né, uma realidade diferente, enfim. Assunto para Ana Paula Henkel, é hora de rever uma série de coisas, Ana. Eu estou querendo jogar esse primeiro comentário para o Augusto, porque eu não sei o que falar. Sinceramente, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. É um governo extremamente ideológico. Não tem nada de técnico nesse governo e ministério nenhum. É impressionante a vergonha que estamos passando nas entrevistas de 37 ministérios. O que uma ministra do esporte, por que a ministra do esporte estaria dando uma entrevista sobre essa tragédia no litoral norte de São Paulo? Não dá para entender, parece que é um governo que vive 24 horas numa propaganda para ficar falando o presidente Lula, o presidente Lula, o presidente Lula. Aí quando você vai perguntar alguma coisa ao presidente Lula, o que o presidente Lula fala? O Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Ou seja, nós estamos há 45 dias passando vergonha com qualquer ministro que abre a boca. É impressionante. Acho que nunca estivemos num nível tão baixo de governo no sentido técnico da coisa. Você pode discordar de um governo com uma ideologia mais à esquerda, mais à direita, uma reforma econômica, um olhar financeiro, uma perspectiva no campo financeiro diferente. O espectro político-ideológico da esquerda, da direita, esse espectro grande ali no meio, as pessoas enxergam reformas econômicas de maneira diferente. Agora, não tem nem como discutir, porque os peões desse governo, eles só abrem a boca para falar ou bobagem ou coisas completamente sem sentidos. 9, 10 ministros sobrevoando as áreas afetadas.
São 9 ministros são secretários do Ministério do Transporte, da Defesa Civil? Não, é um governo para ficar 24 horas falando bobagem e numa propaganda, numa campanha, num palanque eterno. Impressionante. Você que é um profundo conhecedor do Dilmês aí. Ana, não, pois é, como eu me concentro muito no Dilmês, eu acho que eu não vou conseguir decifrar outros dialetos. Então eu estou tentando falar igual. Então, se eu encontrar a Ana Moser, eu vou, por exemplo, dizer a ela o seguinte: olha, para ela dar essa declaração. Olha, o esporte, como nós sabemos, é importante por causa da importância do esporte. Então, quando ocorre uma tragédia, toda tragédia é trágica, é assim como acontece, então a gente tem que pensar em quem pratica esporte tem ao nível do mar se pratica esporte, como sabe a Ana, né, jogou muito tempo na praia, você pode jogar vôlei, futevôlei e tal, nós vamos desenvolver futevôlei no governo Lula. E também tem o esporte praticado mais no alto, né? E precisa tomar cuidado com isso, porque essas coisas, com essas quedas de barreiras, pode prejudicar, por exemplo, a asa delta. O pessoal que pula de asa delta, e o presidente Lula quer desenvolver a asa delta também nessas regiões. Por isso, nós precisamos consertar as estradas para transportar a asa delta, evidentemente os atletas. E mais explicações, vocês, por favor, se dirijam a Ana Paula Henkel, porque ela sabe falar, né? Não é meu forte, ela sabe falar, ela sabe desses esportes, ela sabe da importância do esporte. E se nós duas não conseguirmos, né, resolver isso, tem sempre a senadora Leila, que sabe o que se deve fazer numa região tão bonita como o litoral norte de São Paulo. Está contratado, Augusto. Pronto. E aí, Cris, quer comentar? Tentar traduzir aí o intraduzível? É o que eu ando conversando com ela, ando conversando. Traduziu nada, né, Paula? Na internet, ontem, quando eu vi esse vídeo, eu me atenho aos comentários, que são muito mais valiosos, pelo menos a gente se diverte um pouco. É a incrível arte de falar muito e dizer nada, né? Ela está exercitando isso na qualidade de ministra do Esporte, convidada a falar sobre tragédia no litoral de São Paulo. Eu concordo com a Ana, o que uma ministra do Esporte está falando sobre isso, mas vamos retroceder, dar um passo ainda para trás, porque que tem jornalista pedindo opinião de ministra do Esporte acerca desse tema. Mas só para divertir um pouquinho nossa audiência aqui, que eu sei que deve estar ali agitada no chat, o melhor comentário que eu vi no Twitter ontem, quando começaram a divulgar esse vídeo, foi de uma pessoa que divulgou uma tabelinha que é um manual de como falar muito sem dizer nada. São 4 colunas com várias pequenas frases que você pode ir emendando, e no final diz que há 40 mil combinações possíveis, o que equivale a falar ininterruptamente por mais de 40 horas sem dizer absolutamente coisa alguma. E a pessoa divulgou dizendo que a Ana Moser deve carregar esse manual no bolso. E aí tem coisas do tipo: caros colegas, a execução desse processo, a complexidade dos estudos efetuados, exige a precisão e a definição dos conceitos de participação geral. E aí eu acrescento algumas frases que ela vem dizendo: vamos pensar no futuro, o futuro precisa ser resolvido. Ela mete o presidente Lula no meio, né, para parecer que algo está sendo feito, e fica por isso mesmo. Quer dizer, parece que falta um ponto final até na história, porque não tem a argumentação. É aquela história, né, de onde não se espera nada virá. Olha só, eu estava fazendo essa declaração no estilo da Ana Moser, e agora eu completo. Se eu fizesse essa declaração aqui seriamente, a Paula até começou a me olhar com estranheza quando eu passei a falar como a Ana Moser, achando que eu estava ficando louco mesmo. Se eu falo isso, vocês vão vão duvidar seriamente da minha sanidade, né? Como é que ela fala isso e continua ministra? A cabeça dela ali está com um problema, tem sérias avarias. Sérias avarias, precisa ser examinada, é um caso clínico. Vai fazer o que no esporte? O que você acha, Ana? Pode aparecer alguma ideia
Aí não aparece. A ideia começa a se desenhar ali, de repente... Se desentrega, né? Pronto. Mas tem um outro ponto, Augusto, que mostra exatamente o perfil desse governo como um todo, tá? Não é só no Ministério do Esporte, não. Que é esse complexo de superioridade. Ora, eu já fui chamada para falar sobre a economia dos anos 50 nos Estados Unidos e eu simplesmente falei, eu não sei falar sobre isso, eu preciso estudar, eu preciso de alguém. Então, se alguém me chamar para falar, Ana Paula, você pode dar uma entrevista sobre a tragédia no litoral de São Paulo? Eu vou falar, eu não sou a pessoa adequada para falar sobre a tragédia no litoral de São Paulo, eu vou dar a minha opinião como cidadã, como jornalista, do que eu vejo que pode ser modificado pelo que nós já vivemos, pela minha experiência ali com a própria Serra Fluminense. Agora, falar, dar especificamente uma entrevista falando do que eu acho que tem que ser feito num conjunto ministerial, eu como ministra do esporte, falar da tragédia no litoral de São Paulo, mas esse é o ponto desse governo. O Haddad fala como se ele fosse um grande PhD em economia. A cantora lá, ministra da Cultura, também não consegue dar uma entrevista de 2 minutos sem não falar nada com absolutamente nada. Ela vive puxando lá o secretário dela, não, fulano, vem aqui, fala você, porque chega na parte técnica, não consegue desenvolver 2 frases, não consegue ouvir um questionamento pertinente de um jornalista e responder à altura daquela pergunta, ou então, se quer falar, não entendi, o senhor pode repetir a sua pergunta? Então, esse complexo de superioridade, nós somos, nós sabemos, é aquilo que eu falei no meu primeiro comentário, é o Davos, é a elite, os ungidos, eles sabem o que é melhor para você, cidadão, você não sabe o que é melhor para você, nós sabemos o que vai... que mostra o oposto do governo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro falava o quê? Paulo Guedes, meu posto Ipiranga, é ele que resolve. Ministro Tarcísio, é ele que resolve. Ministra Tereza Cristina, aí você pega a entrevista de cada ministro do antigo governo e você vê a parte técnica de cada um. Agora, o triste disso tudo é que os atletas sempre reclamaram que o Ministério do Esporte tinha que ser extinto, tinha que ser secretaria, porque ele nunca tinha uma pessoa ligada ao esporte para comandar a pasta, e aí quando tem, é isso. Para completar o meu comentário, eu acho o seguinte, quem escolheu? Quem escolheu? Com base em quais critérios? Por que a Ana Moser? Porque ela foi uma boa jogadora? É isso? Pelo seguinte, eu acho que uma das formas mais estranhas de insanidade é a pessoa se levar tão a sério que é incapaz de se olhar com ironia. Ela não sabe, ela não é capaz de olhar isso aí e falar, mas que bobagem, o que eu falei, preciso melhorar. Não, ela acha normal esse tipo de declaração. É isso que eu acho estranho. A Dilma passou 5 anos, a gente se diverte aqui, mas olha a gravidade da coisa, 5 anos sem dizer uma única frase que merecesse registro e conseguiu falar 2 ou 3 frases com começo, meio e fim. Ela não conseguia. É o caso da Ana Moser. Como é que alguém que não consegue articular uma frase, não consegue juntar sujeito e verbo, não sabe como acrescentar um predicado, como é que ela vai fazer traçar uma política esportiva para o Brasil que nunca existiu? Como é que ela pode ocupar esse cargo? Qualquer cargo, ela não pode ser secretária municipal de esporte. Você precisa ter alguma ideia. E mais, eu só convivo com pessoas capazes de se olhar com ironia, capazes de rir de si próprio, porque todos nós somos assim, temos falhas, fazemos lambanças, bobagens. Se você começa a se olhar
assim, como um príncipe na vida, você já é uma pessoa estranha. Se você se olha como príncipe e fala como uma besta quadrada, aí o caso é gravíssimo. O pessoal aqui no chat está lembrando da Dil Moser, que a gente já resgatou aqui. Esse é o Dil Moser, tá certo. Outras E a oportunidades. resposta para a sua pergunta, Augusto, ela está ali exatamente porque ela pagou um pedágio ideológico durante muitos anos. Inclusive na era muito corrupta do petismo. Fechou os olhos. É isso. Cris, a produção achou ali o manual de como falar quantas horas aí, sem dizer nada? Olha, tá aqui, dá para falar mais de 40 horas sem dizer nada, se fizeram uma combinação dessas frases aí. Do mesmo modo, o novo modelo estrutural aqui preconizado assume importante posição na definição do nosso sistema de formação de quadros. É fundamental ressaltar que a consolidação das estruturas prejudica a percepção da importância, e assim vai. É um monte de frases feitas, uma brincadeira que o pessoal divulgou na internet aí, achando que é o manual que vem sendo usado pela Ana Moser. Ah, e não só por ela, né, Cris? Outros ministros também estão fazendo uso. Você acha que esse manual está rodando lá em Brasília? Já publiquei no meu Twitter, quem quiser ver com mais detalhes e formar umas frases que façam sentido. Boa. Agora, 18 horas 41 minutos, estamos ao vivo no YouTube. Mais de 50 mil pessoas nos acompanham. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui todos os dias no programa Oeste Sem Filtro. A gente convida você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, participar também do nosso chat. Além do programa Oeste Sem Filtro, nós também temos o Estúdio Oeste, todas as quintas-feiras, comandado aí pelo Silvio Navarro, com a participação também da Cris Grêmio. Nós temos o Oeste Cast, que é comandado pelo jornalista Dagomir Marques, que já esteve conosco aqui na semana passada, em outras oportunidades. E também As Liberais, programa apresentado por mim, pela nossa diretora de redação, Branca Nunes. Toda a grade de programação da Revista Oeste você encontra no nosso canal, no YouTube e também na plataforma Rumble. Lembrando que Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. Também aproveito para você, já que a gente está com uma audiência altíssima, mais de 50 mil pessoas aí nos acompanhando, para fazer um convite para você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante. Corre lá no site revistaoeste.com/assine, ou então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí do ladinho da tela, um passo a passo muito rápido, muito simples para você também se tornar nosso assinante. Toda sexta-feira uma edição exclusiva, inédita da Revista Oeste, com textos dos melhores jornalistas do Brasil. Lembrando que a gente não aceita publicidade estatal, então é o valor da sua assinatura que ajuda a financiar projetos aqui como o Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, os demais programas e também todo o nosso time de jornalistas independentes. Isso é importante e fundamental. E agora a gente segue com mais informações, a gente continua aí no tema dos ministérios do governo Lula, porque a gente resgatou aí mais um vídeo agora do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Enquanto o litoral norte aí paulista enfrentava uma tragédia, o ministro da Justiça se divertia no Carnaval do Maranhão. Dino todo saltitante com a cantora Vanessa da Mata, no trio elétrico. Augusto, acho que eu não teria coragem de ficar ali naquele tablado ali. O que você acha? E aí, a Ana também disse que não. Cris, alguém com esse peso se aí não teria mesmo. De jeito nenhum. É muito resistente esse negócio. Ela é corajosa, a menina ali, não a sei Vanessa se da Mata. continua. Bastante, porque a gente já viu o que aconteceu com quem estava sentado ali distraidamente ao lado do Flávio Dino quando ele sentou, né? Ele se sentou com um pouco mais de entusiasmo, aí levou uma fileira de cadeira. Foi em 2017, Augusto, quando ele era governador do Maranhão. De lá para cá, acho que ele aumentou a quantidade em arrobas, né, a medida do peso dele. Ele aumentou a quantidade de comida aí que ele, olha... Isso aí dá para alimentar meio Maranhão, que ele come em 5 anos. E ele podia melhorar um pouquinho, não é? Mas eu acho que ele estava tentando ali, Augusto, queimar umas calorias. Queimar calorias, né? Ele vai queimar a fita dele aí, porque ele vai provocar um desastre. Esse é um desastre. Imagina ele pulando, ele vai para algum parque infantil, fica entusiasmado, aí ele vai ser chamado de genocida,
Então ele vai acabar com a etnia ali de criança. Se ele brincar, ele não tá interessado em índios. Agora imagina dar um cipó para esse cara na selva, quanto tempo ele dura no ar. É o nosso Tarzan, né? A versão Tarzan do governo Lula. Vamos pedir para a produção Cada um tem relembrar o Tarzan que merece. o tombo do Dino lá em 2017, enquanto eu era governador do Maranhão. Vamos lá. Aí, ó. Pronto. Isso aí num filme do Chaplin vai bem. Agora, o Chaplin, por exemplo, fazia isso magro, né? Ficou. E aí, eu vi que a Ana falou que também não iria pular nesse trio elétrico, o Cris também não. A Ana é uma pessoa sensata. A Cris também, imagina. Coloca aí, produção. Eu vou passar para a Cris, porque eu não tenho condição de comentar depois do Augusto. Diga lá, Cris. A gente quer tentar fazer algum comentário que não seja debochado, mas é assim, a pessoa ela não se coloca numa situação que não enseje comentários jocosos depois, né? E realmente está acima do peso para estar nesse camarotezinho. A Vanessa da Mata não, mas ela é corajosa de estar pulando junto com ele nesse camarotezinho, até porque ela deve lembrar daquela cena que a gente exibiu agora há pouco, de 2017 ali, em que ele sentou e levou junto 3 ou 4 que estavam ao lado, né? Isso aí acho que o alto do caminhão, quer dizer, se cai alguma coisa ali, o tombo vai ser maior, né? Olha, mas isso aí é o que a gente estava falando, é a imagem desse governo, a imagem desse desgoverno é isso. A imagem desse desgoverno é exatamente a falta de vergonha e, como diria minha avó, a falta do senso do ridículo, né? Falta o senso do ridículo ali, um pinguinho de senso do ridículo. Não tem esse desgoverno, não tem isso. E a gente fica pensando também, né, nos ministros técnicos do governo passado. Se a gente teria alguma cena dessas sendo protagonizada por algum dos ministros técnicos e o que a lacrosfera comentaria, né? Porque não podem nos criticar agora de estar fazendo esses comentários óbvios, porque perigoso no mínimo é perigoso uma pessoa acima do peso pulando desse jeito em cima de um tabladinho ali. Mas o que debocharam de ministros do governo Bolsonaro porque eram evangélicos, debocharam do astronauta, dizendo que astronauta é esse, né? Um cara super preparado, o ministro Marcos Pontes, agora senador, que não à toa investiu muito em tecnologia, inaugurou um centro de pesquisas fantástico aí no interior de São Paulo. Mas o que falavam dos ministros técnicos porque queriam criticar, né? E agora a gente vê esses atuais ministros pagando esse mico, um que não sabe falar, outro que não sabe se portar. E vamos lembrar, né? Esse aí é o que está sendo acusado de prevaricação naquele episódio do 8 de janeiro. Apareceu na janela do ministério, olhando tudo, fechando a janela e se recolhendo, como se não fosse incumbência de uma autoridade do Executivo Federal chamar imediatamente reforço no policiamento. Então é tudo muito lamentável, né? Fora que diante de uma tragédia, né, Augusto, que estamos falando já há alguns dias, os ministros desse governo eles tinham que estar reclusos, escondidos, discretos, pulando o carnaval diante dessa tragédia na TV 24 horas. Olha, é inaceitável. Já é ridículo o jeito de ser militante do Partido Comunista do Brasil em 2023. E ele continua sendo, embora tenha mudado de partido aí para facilitar os projetos eleitorais dele. Já é ridículo algum governo nomear esse cara, um sujeito que é comunista, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, como é que vai cuidar da segurança de alguém quem faz uma coisa dessas e põe em risco todo mundo? Todo mundo. Então, se isso aí não for ridículo e não merecer ser tratado com deboche, então nós estamos ficando assim, todos nós somos cínicos. Eu não sou cínico, eu olho para isso aí, eu caio na gargalhada. Tá? Eu vou contar uma história rapidinha. Na minha cidade entrou um circo. Circos antigamente eles desfilavam
pela rua da cidade, tá, mostrando o que tinha de atração. E no meio de um círculo apareceu um elefante. Um amigo meu teve a má ideia de pegar esse elefante, fazer uma gracinha e desviar, entrar com ele no bar. O elefante? O elefante. O bar estava aberto, a porta grande, larga. O elefante pisou e o piso afundou. O dono do bar, até bem-humorado, disse, vou deixar isso aí como marca. E ficou. E ninguém acreditava que era um elefante fazendo isso. Esse amigo que botou o elefante dentro do bar, ele não fez 2 vezes. Ele parou, porque ele sabe que não é sensato botar um elefante num lugar desses. O que faz a gente não fica falando macaco em loja de louça, um elefantinho aí brincando desse jeito, no mínimo é um risco. Agora, ridículo é desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, só olhar para a figura e ver, não, é preconceito contra quem tem sobrepeso. Que é isso? O ridículo, eu não sei definir, mas eu sei quando vejo. E vocês não acham? Ou você assiste essa cena seriamente? Ridículo e perigoso. Perigoso. Eu escrevi sobre isso, Augusto, semana passada na Oeste, sobre a glamorização da obesidade perigosa. Exatamente. Marcas consagradas aqui nos Estados Unidos, como Calvin Klein, Victoria's Secret, promovendo campanhas aí super capitalistas, fazendo muito dinheiro em cima da obesidade perigosa. É claro que essas pessoas não têm que ter chacota, difamação, mas quando a obesidade passa de um ponto onde a saúde está em risco, e aí as pessoas querem essa glamorização da obesidade disfarçado de aceitação corporal, isso não é uma cultura que se preocupa com o outro, não. É uma cultura que desumaniza a pessoa, vê a pessoa apenas como um mero objeto, um mero peão, massa de manobra de uma ideologia que não está nem aí para você. Augusto, Ana, Cris, nós entrevistamos no programa As Liberais uma educadora física que escreve para um site grande, conhecido aí, e que ela foi proibida de usar a palavra sobrepeso. Ela escreve sobre saúde e bem-estar, ela tem uma coluna diária, e ela não pode usar a palavra sobrepeso, porque quem diz o que é sobrepeso? E aí você pega, por exemplo, os dados agora muito completos sobre as mortes da Covid, qual é o número que vai lá para cima? Exatamente de quem tinha sobrepeso. A gordura corporal foi um dos fatores mais marcantes e importantes para a letalidade na Covid aqui nos Estados Unidos. E isso ninguém fala. Agora, 18h52. A campanha da Fraternidade de 2023 foi lançada hoje pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, com o tema Fraternidade e Fome. O lema é Dai-lhes vós mesmos de comer. O objetivo da campanha é pressionar o governo a desenvolver políticas públicas e combater uma cultura da indiferença. A matéria de capa da Revista Oeste desta semana trata justamente da fome. O título da reportagem de Joyce Maffezoli é Mentiras alimentam a fome no Brasil. O texto traz uma série de questionamentos. Quais são os dados reais sobre a fome no país? Quem financia essas pesquisas? Onde estão os 33 milhões de famintos? Por que a CNBB embarcou no sensível discurso sem filtro? O material da CNBB é explícito. A culpa pela fome no país é da grande propriedade rural. Uma das mais importantes causas da fome no Brasil faz referência à concentração de terras, ocasionando uma distribuição excludente e causadora de desigualdades socioeconômicas, de modo que é fundamental uma justa redistribuição da terra, informa um trecho aí da campanha da Fraternidade da CNBB. E aí, Cris, a gente comentou essa matéria, belíssima matéria, parabéns aí para Joyce Maffezoli, questionando esses números da fome, né? Já falamos 33 milhões, Marina Silva apareceu com 120 milhões, enfim, totalmente sem critério, né?
Essa reportagem é muito importante porque ela explica onde é que está a manipulação da informação, onde é que está a manobra. Foi uma ONG, uma entidade ali que pesquisa sobre vários assuntos, mas no meio da pandemia, governo Bolsonaro, uma ONG obviamente de esquerda, resolve lançar perguntas em comunidades escolhidas a dedo, e as perguntas eram todas direcionadas: você hoje comeu tudo que queria? Você acredita que o seu padrão de alimentação é o melhor possível? Coisas nesse nível. Alguém da sua família no último ano ficou algum dia sem comer porque não tinha dinheiro para comprar comida? Isso pode ter acontecido e aconteceu efetivamente com milhões de brasileiros, e não significa que as pessoas estejam passando fome. A situação de fome extrema no Brasil, ela é bem definida por entidades confiáveis que fazem pesquisas, e vamos colocar o nosso IBGE aí à frente de todas, e também por entidades internacionais, tanto que logo depois que essa falácia foi divulgada e todos os esquerdinhas e militantes de redação começaram a divulgar a exaustão, né, porque aquela estratégia de Goebbels, né, uma mentira dita 1000 vezes, torna-se verdade. Estavam tentando fazer parecer, e tanto tentaram que a ministra resolveu multiplicar por 4 e sair no exterior já dizendo que eram 120 milhões passando fome. Daqui a pouco vamos ser todos os 220 milhões de famintos, com exceção do Flávio Dino, que está ali bem robusto, pulando no camarote da Vanessa da Mata. Então, é muito absurdo assim, o que acontece no Brasil em relação a manipulação de estatísticas, de pesquisas. Bom, a gente viu o que aconteceu aí com as pesquisas eleitorais. Eu ainda estou aguardando a CPI dos institutos de pesquisa. Depois da CPI de 8 de janeiro e da CPI das ONGs da Amazônia, eu espero que eles relembrem que tem um pedido aí de parte considerável da sociedade querendo saber o que aconteceram com os números das pesquisas. Mas são todas estratégias aí de ir manipulando a opinião pública. Eu não quero questionar a campanha da fraternidade da Igreja Católica, da CNBB. A gente sabe que existe fome, não tem como negar isso. Existe fome no Brasil, existe fome em países ricos e existe muito mais fome em países que estão aí na miséria, chafurdando na miséria, como Venezuela, por exemplo, e Cuba, que são amadíssimos, né, por esse governo atual, acham que são exemplos de países, de economias e de democracias para o mundo. Então, não quero criticar, eu acho que a Igreja Católica, todas as igrejas, têm também esse papel muito importante de acordar a sociedade para problemas eternos e que precisam ser abraçados por todos, não só por governos. Agora, ficar dando voz para entidades que têm fins políticos, ideológicos, isso não deveria entrar pelas portas de nenhuma igreja. E aí a gente fica muito triste sabendo que uma campanha tão importante acaba tendo esse tipo de comentário que nós somos obrigados a fazer, porque realmente tem muita falácia por trás dessa estatística aí. Ana, ainda nesse assunto, vale resgatar o que disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda, há uma semana, em um evento do setor econômico, quando ele disse que o Brasil acabou com a fome entre 2002 e 2010. Esse caso que você falou do Bolsa Família é importante. Nós, com 0,5% do PIB, acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Acabou. Ninguém mais ouvia falar. Você não via criança na sinaleira, no sinal de trânsito. Não tinha mais. Hoje você está com 1,7% do PIB e não consegue resolver o problema. Então, são desarranjos, mudaram completamente o foco do programa. E também vale rever aqui que a gente já comentou a fala de Marina Silva, comandante da pasta do Meio Ambiente, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de $1 por dia. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social. E aí, Ana, como bem lembrou, como disse a Cris, né, manipulação de dados para um assunto que é sério e preocupante, que é a fome no Brasil, né? É incrível, né? A quantidade de bobagem que os elementos desse desgoverno falam. Basta uma ação ali nas ferramentas de pesquisa, no Google, vai ali e checa o que o Banco Mundial disse em relação à fome no Brasil.
como esses números caíram drasticamente durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Você não pode sair acreditando, engolindo tudo que eles falam. 120 milhões de famintos. Vai o Haddad e fala uma bobagem com os números. Parece até o Ciro, né, que larga os números de uma maneira como se ninguém fosse checar, porque, na verdade, a maioria das pessoas não checa. Pega aquele número, escreve. Será que é aquele 1,7 mesmo? Será que o número é 120 milhões? Então, isso tudo a gente tem que checar, principalmente desse desgoverno que fala as coisas ao vento, não sabe nem o que falam, né? De vez em quando não falam palavras que façam sentido dentro de uma mesma frase. Mas, Paula, eu queria voltar no ponto da CNBB, porque aqui, como a turba da esquerda gosta de falar, eu tenho lugar de fala. Eu sou católica, apostólica, romana, e eu queria deixar um ponto muito bem estabelecido para quem acha que a CNBB representa a Igreja Católica oficial, o Vaticano, no Brasil. E não é verdade. Se você for no próprio site da CNBB, você vai ver que a CNBB ela não faz parte, repito, da estrutura de poder da Igreja Católica, e os seus poderes são bem limitados. Ali você vai encontrar o seguinte, abro aspas, uma conferência episcopal, como a CNBB, não faz parte da hierarquia da Igreja como tal, que é formada pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. Não confundir conferência episcopal com o episcopado ou colégio dos bispos, sucessor do colégio apostólico de instituição divina. Então, ali não existe absolutamente nenhum lugar na hierarquia da Igreja Católica, a CNBB. Ela não fala por nós, católicos, não fala. A CNBB não se situa acima do bispo, ela não é uma instância hierárquica. E aí o mais curioso é que ali no site da CNBB também está escrito o seguinte: a CNBB não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. Não é para rir. As ideologias levam a dois erros nocivos. Por um lado, transformar o cristianismo numa espécie de ONG, sem levar em conta a graça e a união interior com Cristo. Por outro, viver entregue ao intimismo, suspeitando do compromisso social dos outros e considerando-o superficial e mundano. Nós estamos falando da CNBB, que hoje é tomada pela teologia da libertação, que tem suas raízes e todos os seus tentáculos na esquerda mundial, no socialismo, no comunismo. Então, portanto, só para deixar bem claro para os católicos que estão nos assistindo, a CNBB não tem nenhuma autoridade para falar em nosso nome no Brasil. E aí, Augusto? Esses bispos, que além de não representar, eles não formam uma entidade representativa, como lembrou a Ana, eles têm um lado, né? E eles não desconfiam nem de coisas óbvias, como, por exemplo, o que tem levado à redução progressiva da população católica do que ainda é o maior país católico do mundo. Eles acham que não tem culpa nenhuma, nada a ver com eles. Eles acham que isso aqui aproxima dos católicos ou mostra para os católicos que eles muito provavelmente nem decoraram a segunda parte do credo, do Salve Rainha. Esses caras não sabem rezar uma oração longa, eles não chegam até o fim. Eu vou dar um exemplo, não era bispo, mas já foi frade dominicano, um tempão, Frei Beto, né? Acho que hoje ele já não está mais com essa fantasia. O Frei Beto, que era o confessor do Lula, imagina se ele revelasse tudo, né? O Frei Beto, a dedicatória que ele fazia dos livros dele próprio, que dava para amigos, eu li, essa dedicatória era assim: para não sei o que, do Frei Beto, em Cristo e em Castro.
Cristo, Jesus Cristo e Fidel Castro. Ele põe no mesmo altar. Como é que pode um sujeito desse falar em nome da Igreja Católica? Pois continua falando, tem grupos de rezas, aí os caras se confessam com ele. Para esse cara eu não diria nem onde é que eu vou hoje à noite. Esse cara não merece confiança. Não vale nada. E fica se recorrendo a essas fantasias para fazer isso. Vamos lá. Vamos pegar os números verdadeiros. Assim, e o cinismo, né? O Haddad falar isso aí como se não estivéssemos vivos. Durante 2003, 2010 não se viu criança pobre na esquina, mas como? Eu via todos os dias, centenas, as mesmas crianças. O Fome Zero foi um fracasso. Serviu para enriquecer o Lula com dinheiro de empreiteiras, porque ele ia fazer palestras sobre a fome e fechava a porta. Porque se alguém assistisse, veria que era piada de mau gosto e canalice. Ele próprio conta, a gente dizia que 35 milhões passavam fome. Pois bem, os números do próprio mapa da fome da ONU desmentem espetacularmente a ministra Marina e o presidente Lula. A Marina parece que recuou, né? Dos 120, ela se conformou com 33 milhões de famintos no Rio. Mentira! Acabou o inquérito das fake news. Isso aí não dá cadeia. Não é o caso de chamar para provar, porque isso é mentira. Vamos lá. A estimativa, segundo a ONU, a estimativa do número de subnutridos no Brasil é de 2,5% a 4,9% da população, ou seja, menos de 10 milhões de pessoas. Os dados são do período entre 2019 e 2021. É importante destacar que este número não diz respeito ao número de pessoas que efetivamente passam fome. Eles têm que não se alimentam corretamente, tá? Não tem nada a ver com fome, é aquilo que a gente vê na Etiópia, no Sudão, é aquilo, a fome é visível. É visível, você não precisa de um bebê subnutrido. A subnutrição ela é escancarada, o sujeito vira pele e osso. Dados de anos anteriores. Em 1979 e 81, população brasileira era calculada em 120 milhões de habitantes, porcentagem de subnutridos 15%, 18,24 milhões. Em 98 a 2002, população 168 milhões, subnutridos calculados em 10%, 16,82 milhões. Como é que o Lula disse que acabou com isso? É cínico, é mentiroso. Ele ainda trata o povo brasileiro como um bando de idiotas. Tá? Continua fazendo o que sempre fez confessadamente, né? Apresentando números farsescos, malandros. Eu tenho um desprezo profundo por alguém que já foi pobre e zomba de pobre, que é o caso do Lula. E, finalmente, 2014, 2016, população de 206 milhões, porcentagem de subnutridos abaixo de 2,5%, são calculados em 2,65 milhões. E eles falam em 33 milhões, transformando a fome em cabo eleitoral. São canalhas. É essa palavra que cabe. Agora, 19 horas, 8 minutos. Vamos convidar, né, Augusto? A gente comentou bastante dessa matéria de capa belíssima aí da jornalista Joyce Maffezoli. Isso, queria citar o nome dela, exato. Pedir para a produção para reproduzir novamente a matéria de capa e convidar você que está nos acompanhando, se você gosta do conteúdo aí do programa, do Oeste Sem Filtro, mas ainda não é assinante da Revista Oeste, vale a pena conferir essa reportagem e outras matérias, matéria do Augusto Nunes sobre as primeiras damas, matéria da Ana, Evaristo de Miranda, Bruno Meyer, enfim, um timaço de jornalistas para você conferir. Então, para assinar é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então acessar pelo QR Code que está aparecendo ali no ladinho da sua tela, só apontar a câmera do seu celular, um passo a passo muito simples, muito rápido para você também se tornar um assinante. Aí com a assinatura você consegue acessar esse e outros
textos da nossa revista Oeste. E a gente segue aqui com mais informações e notícias no programa Oeste Sem Filtro. O Congresso vai gastar mais de 40 milhões de reais com a mudança de parlamentares. Quase todos os 513 deputados federais e 27 senadores da legislatura que teve início neste ano, além dos que encerraram seus mandatos em 31 de janeiro, embolsaram ou embolsarão pouco mais de R$39 mil a título de ajuda de custo para se mudar para Brasília ou para fazer o caminho inverso, de volta aos estados de origem, informa o jornal Folha de São Paulo. Desse total, 5 senadores e cerca de 280 deputados federais reeleitos receberam ou receberão 2 cotas da verba mudança, uma pelo fim do mandato anterior e outra pelo início do atual, somando aí R$ 78.600 extras. Cris, um detalhe, essa verba mudança aí é paga até mesmo para os deputados federais e senadores que foram eleitos pelo Distrito Federal. Esse é aquele capítulo da pouca vergonha que todos, praticamente todos, abraçam ali e não querem nem saber, dão uma banana mesmo pro pagador de impostos e vão lá como se fosse uma gorjetinha extra a que eles têm direito, já que a lei permite, mesmo que seja imoral. Vou pegar aqui, né? Eu lembro da deputada Paula Belmonte, na última legislatura, ela é de Brasília, abriu mão dessa verba, ela teria direito, morando em Brasília, sendo brasiliense, e ela disse, eu não tenho moral para pegar isso não pode ir para deputados que moram aqui, inclusive acho que foram apresentados projetos, só não foram, obviamente, em votação, mas para que isso acabasse. Continua, vamos lá, Gleisi Hoffmann, Sâmia Bonfim, todos esses ícones aí da extrema esquerda, todos continuam em Brasília, recebem verba para se mudar de Brasília e para voltar para Brasília sem ter saído de Brasília. Alô, senhores eleitores do PT, do PSOL, vamos cobrar dos deputados, assim como cobramos dos outros também, porque nós cobramos dos nossos eleitos. A gente não permite essa pouca vergonha e faz, pelo menos, com que eles prestem alguma satisfação em público sobre esse dinheiro arrecadado. Eu lembro que isso foi feito, vou lembrar de mais um nome da última legislatura que abriu mão, foi o deputado Kim Kataguiri, e esse na época se mudou de São Paulo para Brasília, mas tinha o discurso, e aqui não vai nenhum julgamento de valor acerca do mandato dele, do que ele fez depois, mas na época ele trazia o discurso de se os deputados já recebem um dos mais altos salários do serviço público, por que não podem pagar do próprio bolso a mudança, já que eles escolheram o novo trabalho. Eles escolheram se tornar representantes do povo em Brasília. Então, tinham que ter se programado para isso. Enfim, é mais uma parte do também que a gente chama sempre de patrimonialismo brasileiro, né? Isso tudo precisa acabar, esses benefícios, essas verbas aí, isso envolve legislativo, executivo e judiciário com as suas 1000 bolsas e as suas lagostas e vinhos caros. Só para a gente esclarecer aí para a nossa audiência que o nome oficial dessa verba mudança é ajuda de custo, está amparada, como bem disse a Cris, num decreto legislativo, decreto 172 de 2023, e lembrando também que o Congresso já fornece outras cotas aí bem generosas para custear passagens aéreas, hospedagem dos parlamentares, tudo aí com o nosso dinheiro, né? Bom, os deputados que moram em Brasília recebem as passagens que são distribuídas entre os deputados para que eles viajem para o estado onde eles moram, supostamente. Agora, vê se é possível. Os de Brasília vão pegar essas passagens para quê? Viajar para Brasília é difícil, né? Eles são de lá, eles não têm bases a visitar em outros lugares e recebem essas passagens. O que eles fazem? Vendem as passagens e pegam esse dinheiro. É bom lembrar o seguinte, olha, foi em 1961 que a capital foi transferida para Brasília, meu Deus do céu, 60, 61. Já lá vão o quê? São 40, 60 e tantos anos, e esses caras não se deram conta que a capital mudou. Porque no começo você até podia alegar que como Brasília era uma cidade em construção, alguns prédios não estavam prontos, precisava alojar o centro em hotel também não tinha, etc. E tal. Precisavam voltar, porque lá eles não tinham uma casa, uma moradia definitiva.
Mas, meu Deus, transformaram isso numa indústria. Não é possível continuar pagando esse dinheiro para esse pessoal, porque o Rio foi capital até a metade do século passado. Acabou isso aí. E eles continuam agindo como se Brasília fosse uma cidade inabitável e como se eles voltassem para consultar as bases. Consultar base coisa nenhuma. Que base? Eles por acaso ouvem alguém? Vocês acham que eles vão? Tem a semana de 3 dias. Eles chegam na terça-feira, trabalham à tarde. É só terça, todos os deputados. Tanto que o voo que eles fazem aqui de São Paulo para lá, sempre lotado, tem o nome de Esperança do Suplente. Vão todos os deputados. Se cai um avião desse, não estou desejando nada. O que tem de suplente assumindo é uma grandeza. Isso ocorre em outros estados também. Pois bem, voltam na quinta-feira para o estado deles. Quando tem festa de São João, essas festas juninas, eles saem para visitar não as bases, mas a quermesse que existe. E agora, eles fazem o quê? Vão consultar, dizendo, o que você quer que eu faça? Quer que eu vote de que maneira? Isso é cinismo. E estão roubando o nosso dinheiro. E aí, Ana, só para a gente relembrar aí que mais de 280 senadores vão receber 2 cotas da verba mudança, que totaliza aí R$78 mil. É ajuda de custo, eles precisam de ajuda, é o nome que eles usam. É ajuda de custo. Nós precisávamos levantar, Paula, todos esses penduricalhos, sabe, essas bolsas, essas verbas, mudança, viagem, moradia, terno, não sei mais o que. A gente tinha que levantar absolutamente a lista toda, para a gente ver que nós, os manés, como a gente paga mordomia para quem não trabalha nada, praticamente nada, de terça a quinta-feira, durante anos, e nós, manés, continuamos pagando não apenas os vinhos caros da turma do STF, as lagostas, as viagens, mas nós pagamos também aqueles que, na verdade, muitos ali nem são eleitos pelo voto direto. Esse é outro ponto que nós precisamos empurrar no debate público. A reforma política para que eleitos diretamente, voto distrital, eles sim vão para lá, porque se já que é para a gente pagar esse monte de penduricalho, vamos pelo menos pagar para quem a gente eleger, né? Sem dúvida. Agora 19h17. A ex-deputada Manuela Dávila e o youtuber Felipe Neto agora integram o governo Lula. A dupla vai fazer parte de um grupo para elaborar estratégias de enfrentamento de discurso de ódio e extremismo criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Manuela será presidente da equipe. São 29 integrantes. Entre eles, jornalistas, antropólogos e servidores de outros ministérios e secretarias ligadas ao grupo LGBT e negros. O trabalho do grupo será de 180 dias. E aí, Cris, agora integrando o governo, o youtuber Felipe Neto e Manuela Dávila. Mais uma carreta furacão, né? Que beleza, mais dinheiro público gasto, com pessoas que já estão com os bolsos cheios de dinheiro, seja por qual motivo for, né? Tem gente aí bem-sucedida nas redes sociais, youtuber de sucesso, mas pouco importa o que eles têm a acrescentar pelo Brasil. Esse cara aí que está nas imagens, Felipe Neto, já causou muito estrago para 2 gerações de brasileirinhos, porque muitos começaram a acompanhá-lo quando ele falava de games, e depois, com 6, 7, 8 aninhos, já estavam ouvindo Felipe Neto falar de sexo oral, até coisas mais graves do que isso. Ele publicou revistinhas que foram vendidas em livrarias, as crianças ficavam loucas, no meio da historinha tinha conteúdo de doutrinação ideológica e conteúdo de pornografia mesmo. Muitas mães se rebelaram contra isso. Ele processa todo mundo, ele ganha todos os processos, ele tem muitos juízes amigos, ele tem muito trâmite em todas as instâncias do judiciário, é uma coisa impressionante.
Manuela Dávila, então, a gente não precisa nem falar, né? Toda vez que falam dessa mulher ou que aparece a imagem dela na minha frente, eu lembro que foi ela que gentilmente entregou para os hackers de Araraquara o telefone do Glenn Greenwald, já que eles queriam divulgar assunto tão importante, né? No meio de um rebuliço ali que já estavam tentando acertar a Lava Jato em cheio, já havia manobras do judiciário desmontando a Lava Jato, aí soltam tudo isso e tem Manuela Dávila no meio. E eu lembro também que ela é uma comunista que adora ir para Nova York, né? Depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, vamos lembrar que ela era candidata a vice na chapa do Fernando Haddad na época, né? Porque Lula estava na cadeia, Fernando Haddad assumiu a candidatura do PT, Manuela Dávila veio junto como vice, perdeu e foi chorar as mágoas aonde? No berço do capitalismo, né? Uma comunista fazendo compras no exterior, disse que estava estudando, mas a gente sabe muito bem o que os brasileiros gostam de fazer nos Estados Unidos, né? Até porque os impostos lá não incidem sobre produtos, então os produtos são muito mais baratos lá. É triste, viu? É triste a gente acompanhar. Eu queria só emendar com esse comentário um outro ainda relativo ao tema anterior, porque enquanto vocês falavam, Paula, eu fiz uma conta rápida, você falou em 200 e poucos senadores que vão ganhar, em média, 78 mil a título de ajuda de custo moradia. Sabe quanto que dá a conta? Só para os senadores, só se forem 200. 15 milhões e 600 mil reais. Aí a gente lembra dos 2 milhões que Lula liberou para ajudar São Sebastião, ou 7 milhões, né, atualizando agora. 15 milhões e 600 mil, os cofres públicos federais do nosso dinheiro vão gastar só para auxílio moradia, para senador, sendo que a maioria nem saiu da cidade. Aí a gente vê mais dinheiro agora sendo gasto com essa carreta furacão aí, que eu não sei nem bem exatamente o que vai fazer, e aí a gente fica pensando como que vamos sair desse buraco. Adoro as contas da Cris, muito bem, Cris. Ana, o que esperar dessa dupla aí, que vai elaborar estratégias no enfrentamento ao discurso de ódio? Bom, o discurso de ódio a gente sabe muito bem o que vai ser, né? Vai ser tudo aquilo que eles não gostam. Agora, eu queria deixar aqui uma pergunta para Manuela Dávila, porque hoje, quarta-feira de cinzas, um dia muito importante para os cristãos, para os católicos como eu procurei nas redes sociais da Manuela Dávila alguma fotinho ali dela na igreja, rezando com o Pai Nosso, as mãozinhas assim, né? O olhinho fechado, como aquela que a gente viu na época de uma certa eleição, né, carregando ali imagens, e não achei engraçado isso. Não sei, talvez ela ainda vá à missa, vá postar, né, essa imagem. Então, Manuela, a gente está aguardando a sua imagem aí, indo à missa hoje, num dia importante para os cristãos, já que você, perto de eleição, costuma mostrar que você tem uma fé inabalável, né? Quanto ao Felipe Neto, basta procurar na internet os vídeos do Felipe Neto falando com todas as letras sobre a corrupção do PT, de como o partido é corrupto, de como Lula é corrupto, de como os personagens dessa era petista são corruptos. E aí fica aqui o questionamento, né? O que aconteceu com essa mudança, né? Assim, qual foi a luz no fim do túnel aí, ou as luzes, ou os saquinhos, né, os montantes de luzes que o Felipe Neto viu no final desse túnel aí, para mudar tão radicalmente de opinião sobre o PT. E agora vamos para o Supremo. Quer comentar, Cris? No chat me corrigindo, porque eu falei 200 senadores, eu acho que me confundi aqui, eram 200 parlamentares que você tinha trazido a conta. Obviamente que não existem 200 senadores, são 81, né? Mas, enfim, se fossem 200, eu sei que são mais, a conta dava 15 milhões e 600 mil só com auxílio moradia ou ajuda de custo, sei lá como é que eles chamam. É muito mais, de qualquer forma, do que está sendo liberado pelo governo federal para atender as vítimas das enxurradas ali na região de São Sebastião. É triste. Isso, só para confirmar aqui a informação, são 5 senadores e cerca de 280 deputados que vão receber 2 cotas, aí no valor de 78 mil cada. Então são 285 que a gente tem que multiplicar por 78 mil, né? Exato. Atualizando, 22 milhões 230 mil reais gastos com ajuda de custo para os nossos nobres parlamentares se deslocarem da sala para o quarto, do quarto para a sala.
Agora, indo para o Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, disse que a regulamentação da internet é um consenso global. A declaração foi dada em uma conferência sobre o tema promovida pela Unesco em Paris. Barroso disse que, no mundo, o pensamento conservador, em alguns espaços, foi capturado por um discurso extremista que incentiva a mentira, o ódio e a violência. Para o ministro, seriam necessários 3 níveis de atuação. Primeiro, as próprias plataformas retirariam do ar os conteúdos contrários à política de uso. Depois, por meio de notificação privada. E, por fim, com decisão da Justiça. Isso é algo que já acontece no Brasil, né, Augusto? Olha, Luiz Roberto Barroso. Ele. É ele. Então, de novo, eu tenho que falar dos clientes dele e dos personagens com que ele... Olha o que ele está dizendo. O discurso, o pensamento conservador foi capturado por um discurso extremista que incentiva a mentira, o ódio e a violência. Ele foi advogado do terrorista italiano Cesare Battisti, 10 anos. O Cesare Battisti defendia a extinção dos adversários, o extermínio de todo adversário político. Deve ser discurso de ódio. Ele mentia, tanto que disse para o advogado dele, tão ingênuo, né, que era o Luiz Roberto Barroso. Ele dizia que era inocente e o Barroso disse que sentia nos olhos do Cesare a sinceridade. Então ele não sabe nada sobre quem está mentindo ou quem não está mentindo. Agora, e a violência? O cliente dele, que ele defendeu, cuja inocência ele defendeu 10 anos, repito, até tirá-lo da cadeia, tá, e conseguir com que o Brasil protegesse. Ele foi embora depois do governo, graças ao governo Temer e ao governo Bolsonaro. Ele defendia esse cara que matou 4 pessoas. Ele enganou os brasileiros, porque aqui esquerdista é sensível, esquerdista não tira a vida de ninguém, imagina, nem o stalinista. Ele defendeu esse cara que confessou assim que chegou à Itália, onde cumpre pena de prisão perpétua merecidíssima, e lá houve todo o processo, o devido processo legal, o direito de ampla defesa. Ele está na cadeia por 4 mortes. Ele era de extrema direita. Ele era o pensamento conservador, quer dizer, o pensamento esquerdista que está tomado há muito tempo, né, pela mentira, pelo ódio, por tudo isso, que basta olhar a história. Basta olhar a história e basta olhar o presente. Nesta palestra, conferência, sei lá, o ministro Barroso mentiu, estimulou o discurso de ódio, tá? Porque ele faz com que a esquerda continue achando que o Bolsonaro é o genocida, é o assassino dos Yanomamis. Isso é discurso de ódio. E a violência, porque não há violência maior do que ver neste momento, do que manter presas 900 pessoas, a imensa maioria das quais é inocente. Ana, quando a gente comenta esse tipo de assunto, assim, a gente se pergunta se é papel de um ministro do STF fazer esse tipo de declaração, né? Não custa lembrar também, Paula, que foi o ministro Barroso que disse que o STF faria o que deveria ser feito para implementar a Agenda 2030. E nessa agenda está exatamente a regulação, no sentido tirânico da palavra, da liberdade de expressão, da liberdade de questionar, liberdade de imprensa. Então, esse consenso global, os globalistas amam isso, o consenso global em relação à pandemia. Durante 2 anos, o tal consenso global disse que as vacinas eram a única solução para sairmos da pandemia. O consenso global disse que não existia tratamento
para amenizar aí os sintomas da Covid-19. O consenso global disse que os lockdowns eram absolutamente necessários, que todo mundo tinha que ficar em casa. A economia a gente vê depois. Os pobres, não. O consenso global disse que os lockdowns não afetariam os pobres de jeito nenhum, enquanto a turma do consenso global estava se encontrando com seus jatinhos, dezenas de jatinhos em Davos, para cuidar da sua vida. É o consenso global que agora está dizendo que o problema do mundo é o pum da vaca, é o que você come, é a liberdade demais das pessoas questionarem autoridades e governos nas redes sociais. Essa é a Agenda 2030. É o consenso global, que, na verdade, de global não tem nada, só tem globalista. De global não tem nada. Dentro desse consenso global só tem os ungidos da elite, os ungidos da imprensa, os ungidos do judiciário, os ungidos comprados aí de vários setores da sociedade que estão se ajoelhando e beijando o anel dos globalistas, como o ministro Barroso. Então, como o Augusto muito bem colocou, vai falar de mentira, de ódio, de violência. Então, que tal a gente juntar essa pauta, Barroso, da mentira, do ódio, da violência, chamar a CNBB, por exemplo, e fazer uma campanha para proteger os cristãos na Nicarágua do ódio, da mentira, da violência, para proteger os cristãos que estão sendo perseguidos, padres, freiras, que estão sendo presos por um ditador, Daniel Ortega, que é amigo do Luiz Inácio Lula da Silva. Amigo, não é conhecido, não. Amigo. Vamos falar de mentira, de ódio ou de violência? Ou só a mentira, ódio de violência que cai no balaio de vocês? Para arrematar, Cris Grêmio. Eu vou complementar a frase aqui do nosso ministro Barroso, né? Primeiro, aspas para ele, vamos repetir aqui: no mundo, o pensamento conservador em alguns espaços foi capturado por um discurso extremista que incentiva a mentira, o ódio e a violência. Fecha aspas para ele e eu continuo. O pensamento progressista, em alguns mesmos espaços, foi capturado por um discurso extremista que incentiva a mentira, o ódio e a violência. E aí coloco no meio desse balaio também os centristas, os em cima do muro, e que também espalham mentira, ódio e violência. Ou seja, seres humanos, ministro Barroso, não importa qual a ideologia política, também se encaixam em extremismo, ódio e violência conforme quem vê. Porque talvez o senhor esteja achando que o pensamento conservador é extremista, porque o senhor se diz progressista. Nós, que nos dizemos conservadores, somos vítimas diárias de ódio, violência e mentiras vindas dos progressistas para cima de nós. Então, queremos que todos sejam, de alguma forma, atingidos por essa sua nobre intenção aí de melhorar o discurso público, já que os pensamentos extremistas é que precisam ser combatidos, né? E só para lembrar, mentiras foram ditas na Brasil Conference e também naquele encontro da LIDE em Londres, e depois no encontro de ministros em Nova York, novamente, né, nos Estados Unidos, aquele perdeu o mané, para mim não é um discurso de muito amor. Dizer em Londres para pessoas distraídas que o projeto de lei que previa um voto, um comprovante impresso do voto era o mesmo que a volta da cédula de papel, para mim não é um discurso muito verdadeiro. Então vamos colocar mais gente aí para analisar isso aí, além de Felipe Neto e Manuela Dávila? Vamos abrir esse espectro aí, vamos ser empáticos, vamos ser honestos, vamos ser tolerantes e deixar todo mundo falar? Aí a gente chega a um consenso. Termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Ana, muito boa noite. Terminou o carnaval de quarta-feira de cinzas, começa então a quaresma, né? Um período aí muito importante, especial para todos os católicos.
É isso, Paula. Boa noite. Boa noite, Cris, mestre Augusto Nunes. Muito bem colocado por você, Paula. Um período de reflexão. E aqui eu repito o meu convite à CNBB, lembrando a nossa audiência, católicos não precisam responder à CNBB. A CNBB não faz parte da Cúria do Vaticano, da hierarquia do Vaticano. Nós não temos que simplesmente engolir o que eles falam no Brasil, porque eles não são o braço oficial no Brasil. E fica aqui o convite para a CNBB aproveitar esse período de quaresma e fazer uma campanha também pelos cristãos que estão sofrendo na Nicarágua, perseguidos, padres perseguidos, freiras perseguidas, e que o mundo, de uma certa forma, continua em silêncio. Perseguição sob uma ditadura, amigo do atual presidente do Brasil. Até quando nós vamos continuar em silêncio, CNBB? E uma recomendação à nossa audiência: pesquisem teologia da libertação e vejam como isso está incrustado na CNBB, e isso não é saudável para os católicos no Brasil e no mundo. Para a nossa audiência maravilhosa, um bom descanso e até amanhã. Boa noite, Cris Grêmio. Você que está nos acompanhando aí durante toda a semana, obrigada aí pela companhia ao longo de toda esta semana. Eu que agradeço, Paula, a companhia tua, da Ana Paula, Augusto e de nossa audiência aqui, muito participativa no chat. Obrigada a todos que mandaram mensagens ali. Depois o Augusto e a Ana Lenk também tem muita mensagem para eles, para você, Paula, elogiando bastante o programa aqui. São notícias ruins que a gente precisa comentar, mas não pode deixar passar em branco, né? A gente precisa trazer à tona, até porque agora as agências de checagem sumiram, né? Agora a CNBB embarca em mentiras aí, Marina Silva, Fernando Haddad, todo mundo espalhando todo tipo de fake news e não tem quem cheque, né? Só nós aqui para poder trazer mais um lado, trazer um contraponto, senão fica a verdade deles como se fosse a verdade absoluta. Augusto Nunes, muito boa noite. É um prazer estar de volta aí na tua companhia, aqui no estúdio. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, minha parceira. Boa noite, Cris, querida. Boa noite a você que nos acompanhou até aqui. E lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha. E não perca logo mais, hoje, 8h30 da noite, o programa Oestcast. O convidado de hoje é o Major Palumbo. E lembrando mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Toda semana uma nova edição é publicada com artigos exclusivos e assuntos que você só encontra por aqui. Lembrando que é o valor da sua assinatura que ajuda a financiar todo o nosso time de jornalistas independentes. Uma boa noite, até amanhã.